A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Todo mundo que lê a Bíblia, todo cristão que conhece a palavra de Deus sabe que a Bíblia profetiza a manifestação do anticristo. E para que o anticristo ele apareça e exerça o papel que foi profetizado, né? Nós sabemos que ele será um líder político, religioso, que governará o último império que haverá na Terra. É necessário que seja preparado um cenário. E eu quero falar sobre esse cenário que está sendo preparado para que o anticristo manifeste e governe a terra. Mas antes, abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero ler do 1 até o 11. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim: Irmãos, quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Portanto, rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Irmão, Jesus veio ao mundo e foi rejeitado por muitos. A maioria dos judeus os rejeitou. E Jesus disse: Olha, eu vim no nome do meu Pai, vocês não creram, virá um no seu próprio nome. A esse vocês darão ouvido. E esse é o anticristo. A Bíblia fala de vários reinos que vieram sobre a terra e fala de um último reino que vai vir. O reino do anticristo será apoiado por 10 nações, por 10 presidentes, e ele será marcado pela blasfêmia contra Deus. Ele vai desejar o lugar de Deus, vai desejar ser adorado pela humanidade. Agora, para que o anticristo venha e o seu governo aconteça, é necessário que haja um cenário, né? E esse cenário ele já está sendo preparado. Você vê que Paulo fala que o ministério da iniquidade ele já está no mundo naquela época, né? Então hoje essa preparação está maior ainda, está próximo, né, a vinda do nosso Senhor Jesus. A gente não pode falar o dia nem a hora, nem devemos estar, né, desesperados, mas devemos aguardar e confiar em Deus. É necessário que seja preparado um cenário político, porque o anticristo será um líder político. É necessário que se prepare o cenário religioso, porque ele vai desejar ser adorado, ele vai promover um culto a si mesmo. É necessário que se prepare o cenário econômico, porque a Bíblia também diz, lá foi revelado a João, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, que chegará um momento do reino do anticristo que aqueles que não adorarem não poderão comprar nem vender. Então vai ser necessário que ele domine o comércio mundial. Meu querido irmão, existe a globalização e existe o globalismo. Eu queria fazer uma diferença entre esses dois termos, né? A gente fala que o mundo está cada vez mais globalizado, isso é verdade,
porque as tecnologias estão interligando o mundo. Você hoje pode conversar com alguém lá da China, do Japão, dos Estados Unidos, tem gente até que namora pela internet, então a troca cultural é muito grande. Então existe aí aquela união do mundo que a tecnologia ela vem promovendo. Mas existe também aqueles que querem promover um governo único no mundo. E as vozes que querem promover um governo único no mundo, elas já estão aí. Em plena crise do Covid, teve um líder político aqui do Brasil que ele afirmou o seguinte: olha, nós temos problemas globais, precisamos de um governo global. Então existem pessoas já defendendo isso. Muitos artistas, eles na verdade em música, em filmes, em novelas, eles falam, né, do homem se tornar um cidadão do mundo. Então existe esse plano, esse projeto de que haja um governo mundial. E essa preparação para que haja um governo mundial, ela passa por, na verdade, enfraquecer a soberania dos países, o nacionalismo, né? Para que o homem para que as pessoas não resistam a esse governo único que o anticristo há de se levantar na Terra. Então nós vemos que já existe uma preparação no campo das ideias, e creio eu, né? Talvez eu desconheça, mas creio eu que existe também aí atos concretos, né, preparados por políticos, por pessoas poderosas, para que isso aconteça. O anticristo ele vai exigir adoração e ele vai ser apoiado por um falso profeta, por um líder religioso, que também há de se levantar na terra e que esse falso profeta, essa falsa religião, ela vai, na verdade, induzir as pessoas a adorarem a imagem da besta, do anticristo. Nós vemos que a heresia tem crescido. Paulo fala aqui que o dia do Senhor, que é o dia da vinda do Senhor, o dia do juízo também, ele não virá sem que antes venha a apostasia. Então a gente vê a própria igreja cristã se afastando da palavra de Deus. E haverá até uma igreja pseudo-cristã, ou cristã entre aspas, que vai, na verdade, apoiar o anticristo. O ecumenismo, existem movimentos dentro do catolicismo e de outras religiões para promover o ecumenismo. Meu querido irmão, existe uma dificuldade em a gente cultuar junto com outras religiões. A gente pode até, digamos assim, dentro das igrejas cristãs, promover um diálogo, mas existe, por exemplo, uma dificuldade porque elas têm afirmativas contrárias entre si. Não dá para unir as religiões. Por exemplo, o cristão acredita que não existe, né, reencarnação e não existe. Você não vai voltar aqui na Terra para viver de novo aqui na Terra. Nós cremos em ressurreição, foi isso que o Senhor pregou. E o materialista, ele crê que a matéria é a única realidade. Como que a gente vai unir tudo isso se, na verdade, as ideias são completamente diferentes, né? Não tem como você unir a água e óleo, as afirmativas são contrárias. Mas o movimento Nova Era ele vai tentar unir as religiões, dizendo que todas as religiões aguardam um profeta, aguardam uma pessoa, né? Por exemplo, o anticristo ele vai querer se apresentar para os muçulmanos como se fosse o profeta Maomé. Ele vai querer se apresentar para os cristãos como se fosse Jesus Cristo. E vai querer se apresentar para os espíritas como se fosse a reencarnação de Allan Kardec. E assim ele vai tentar unificar a esperança de todas as religiões para promover uma religião que é uma apostasia, que é uma falsa igreja, que é, na verdade, a visão que o profeta, que o apóstolo João teve da mulher montada na besta, que é a falsa igreja que vai se levantar. E isso já está acontecendo, a gente vê isso acontecer. Quanto à economia, a tecnologia que se tem hoje, ela consegue rastrear todas as nossas compras, né? Então existe já uma tecnologia em que o anticristo poderá dominar o que a pessoa compra, o que a pessoa vende. Existem aí grandes empresas que estão tentando promover um monopólio, né? Então a gente vê que todo o cenário necessário para que o anticristo venha e exerça o domínio que está planejado, ele já está acontecendo. Ele promoverá uma perseguição sem igual
aos judeus, aqueles que não quiserem adorar a sua imagem, e o seu fim será através de Jesus Cristo. Quando Cristo vir, ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Então aguardemos, vamos continuar trabalhando, cuidando das nossas vidas, porque a gente não sabe quando todas essas coisas irão acontecer. O Senhor Jesus falava da sua vinda e ele disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Então nós não sabemos o dia, temos que continuar a nossa vida normalmente, sem nenhum desespero. Tome cuidado com essas profecias de internet, que às vezes fica marcando data, marcando dia, dizendo o que vai acontecer. A gente sabe, a gente percebe, olhe para o alto, né, que a nossa redenção está próxima, permaneça firme na fé, servindo a Deus, vivendo em santidade, porque a gente sabe que o Senhor virá e muitos vão ficar. Será como nos dias de Noé, né? A vinda do Senhor. Os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Muita gente está vivendo uma vida distante de Deus. Isso não é bom. Você que está afastado, volte para Deus. Você que está em pecado, se arrependa, porque o Senhor em breve vem. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nos abençoa, dai-nos o teu Espírito que é de santidade. Tem misericórdia, Pai, do teu povo que está na terra, sofrendo e gemendo, clamando por ti, Pai. Dai-nos, Pai, do teu Espírito, que nós possamos viver a nossa vida em santidade, aguardando a aparição do Filho de Deus nas nuvens do céu, para nos buscar. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Um grande abraço, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te proteja.